bem-vindo em mais uma emissão telebombástica. Pois hoje, sem mais demoras, continuaremos a falar de Portugal, do autoritarismo à democracia. E hoje a nossa atenção estará concentrada na radicalização das oposições e o sobressalto político de 1958 em diante. Caro teleouvinte, regime de Salazar à beira do fim. Este é o princípio do fim. Fique connosco, caro teleouvinte. Nós ficamos aqui todos entusiasmados para dar conta, sobretudo, de uma grande figura da política nacional de 1958. Caro teleouvinte, telebomba no ar. Bombemos juntos. Em 1958, as oposições Democrática e Independente, apoiada pelo PCP, voltaram a reorganizar-se para nova eleição presidencial. O general Humberto Delgado, saído das fileiras do Estado Novo, entrou em ruptura com a política do regime. Humberto Delgado era oficial piloto aviador do Exército. Participou em 1942 nas negociações para a cedência da base das Lajes nos Açores aos ingleses. Em 1945, fundou a TAP. Em 1952, foi nomeado adido militar em Washington, tornando-se chefe da missão de Portugal na NATO entre 1952 e 57. Com 47 anos, era o mais jovem general português. O general apresentou-se como candidato independente à presidência da República e ficou conhecido como o General Sem Medo. O contra-almirante Américo Tomás, candidato do regime, era apoiado pela União Nacional. O Partido Comunista Português apoiou a candidatura de Arlindo Vicente. A forte mobilização popular de norte a sul do país em torno da campanha de Humberto Delgado excedeu todas as expectativas, o que levou Arlindo Vicente a desistir da sua candidatura a favor da de Humberto Delgado. Humberto Delgado propôs-se empreender uma reforma política, condenou o totalitarismo, defendeu a reforma da política ultramarina com a manutenção da integridade territorial do Império e da unidade nacional. Defendeu a restauração das liberdades fundamentais, a organização de partidos políticos de acordo com o sistema democrático e declarou publicamente a intenção de demitir Salazar, celebrizada na fase, obviamente, de Me Too. Vejamos um breve documentário que nos mostra bem porque é que ficou imortalizado o general Humberto Delgado com a designação de General Sem Medo. É então que no dia 10 de maio de 1958, Humberto Delgado provoca o primeiro grande terremoto político que abalou violentamente o regime de Salazar. Numa conferência de imprensa no Café Chave de Ouro, em Lisboa, para a apresentação da sua candidatura, ao ser questionado por um jornalista da France Press sobre o destino que daria a Salazar se ganhasse as eleições, Humberto Delgado responde sem a mais leve hesitação, obviamente demito. A partir desse instante, a candidatura de Humberto Delgado suscita um verdadeiro levantamento cívico em todo o país, movendo multidões num fenómeno de popularidade absolutamente imprevisível, colhendo de surpresa o regime que procura então controlá-la pela força. Mas isso parecia ampliar ainda mais a adesão popular. Onde quer que vá, Humberto Delgado é aclamado por milhares de pessoas. A repressão policial torna-se violenta.
No seu programa eleitoral, promete a reintegração dos funcionários públicos afastados por motivos políticos, garante o fim da censura, anuncia a amnistia a todos os presos políticos, defende a liberdade de expressão, assegura a realização de eleições livres para o Parlamento. Medidas que, além de obviamente justas e já praticadas em quase toda a Europa, arrebataram a população portuguesa. O regime treme. A sede da candidatura de Humberto Delgado na Avenida da Liberdade é assaltada por agentes da PIDE. Mas Delgado não se intimida e continua nas suas deslocações triunfais a todo o país. Chaves, Amarante, Vila Real, Viseu, Coimbra, Vila Franca de Xira, sempre em carros abertos, usando uma linguagem direta, participando em comícios ao ar livre e misturando-se entusiasticamente com a multidão. O epíteto de General Sem Medo espalha-se e incendeia os ânimos por todo o país. Toda a oposição cerra fileiras em torno da candidatura de Humberto Delgado, cujo objetivo era agora claro para todos: derrubar a ditadura. Até o Partido Comunista, depois de um breve período de hesitação por causa das antigas ligações de Humberto Delgado ao regime, declara a desistência do seu candidato, Arlindo Vicente, e manifesta o seu total apoio ao General Sem Medo. No Porto, é recebido em delírio por mais de 150 mil pessoas. A PIDE proíbe que sejam publicadas nos jornais fotografias dessas manifestações. Mas o mesmo delírio popular enche praças e avenidas em muitos pontos do país que Delgado visita, num estilo que realmente desinibiu os portugueses e libertou consciências. Humberto Delgado mudou tudo e todos, incluindo a ditadura de Salazar. O governo, receoso de tão gigantescas movimentações, reage com fortes dispositivos militares e policiais, aos quais a PIDE e os seus agentes secretos não são, obviamente, alheios. Quando, depois da sua triunfal visita ao Porto, Humberto Delgado regressa a Lisboa, em Santa Apolónia espera-o nova manifestação gigantesca de apoio popular. Mas espera-o também a Guarda Nacional Republicana e a PIDE, que reprimem violentamente os manifestantes e obrigam a caravana a alterar por completo o trajeto, impedindo dessa forma que Humberto Delgado fosse aclamado pelos milhares de pessoas que o aguardavam. 2 dias depois, a polícia volta a intervir violentamente num comício de Humberto Delgado no Liceu Camões. No dia 8 de junho de 1958, decorre finalmente o ato eleitoral. A afluência às urnas é gigantesca, surpreendente. Mas no próprio dia das eleições, o governo de Salazar publica um decreto-lei que proíbe a oposição de inspecionar o funcionamento das mesas de voto. A fraude é generalizada. E embora todos sintam que o resultado foi exatamente ao contrário, a ditadura anuncia paulatinamente que o seu candidato, Américo Tomás, tinha vencido folgadamente as eleições com 76% dos votos, contra apenas 23% do candidato da oposição, Humberto Delgado. Ainda que a candidatura do General Sem Medo tenha sido alvo de pressões e de intimidações por parte do governo, prosseguiu até ao fim naquelas que foram as eleições mais concorridas do Estado Novo. O contra-almirante Américo Tomás foi eleito Presidente da República com 75% dos votos, sendo os restantes 25% para a candidatura da oposição Humberto Delgado. Era claro e evidente que tinha ocorrido uma monumental fraude eleitoral. Não obstante a vitória do candidato da União Nacional, o contra-almirante Américo Tomás, pela primeira vez, o regime sentiu-se ameaçado. Como forma de evitar novo golpe de Estado constitucional nos atos eleitorais, procedeu-se a uma alteração da Constituição.
A eleição para a presidência da República deixou de ser feita por sufrágio direto e o Presidente da República passou a ser eleito por um colégio eleitoral controlado pelo regime. Foi assim que Américo Tomás foi reeleito em 1965 e em 1972. Já o general Humberto Delgado foi demitido do cargo que exercia na Força Aérea, pediu asilo político ao Brasil em 1959, mas não se desligou da luta contra o regime. A partir de 1958 e da candidatura do general Humberto Delgado, multiplicaram-se as ações de protesto contra o regime do Estado Novo. Iniciou-se um processo de longo desgaste do regime que se acentuou com o deflagrar da Guerra Colonial. A 13 de julho de 1958 ocorreu o caso do Bispo do Porto, quando Dom António Ferreira Gomes dirigiu uma carta a Oliveira Salazar, na qual criticou o regime e denunciou a miséria em que o povo vivia. Foi forçado a um exílio de 10 anos. A crítica ao regime começava a surgir no seio da alta hierarquia eclesiástica, que era, desde há muito, um sustentáculo do Estado Novo. Conscientes da fraude eleitoral, as oposições radicalizaram-se e empreenderam ações de luta contra o Estado Novo. Dentro do regime surgiram também iniciativas à contestação. A primeira tentativa falhada de golpe ocorreu a 12 de março de 1959, o golpe da Sé, como ficou conhecido, quando um grupo de militares, entre os quais se encontravam católicos, tentou derrubar o regime. A 22 de janeiro de 1961, o paquete de luxo Santa Maria foi tomado de assalto por um comando liderado por Henrique Galvão na Operação Dulcinea, com vista a desviar o navio em direção a Luanda. Este acontecimento foi considerado pelo governo português como um ato de pirataria. Acabou por ganhar repercussões internacionais, uma vez que os Estados Unidos não entregaram os revoltosos a Portugal e possibilitaram o seu exílio no Brasil. A atitude das potências intervenientes revelava já o progressivo isolamento a que a política do Estado Novo ia sendo votada. Vejamos um breve filme que retrata bem como a imprensa internacional deu visibilidade a este acontecimento. The saga of the Portuguese liner Santa Maria nears an end. As Rear Admiral Alan E. Smith, Jr. of the United States Navy boards the captured ship for a talk with the rebel leader, the camera for the first time gives the world a glimpse of the passengers who became pawns in a political conflict. They were enjoying a sunny Caribbean cruise when the ship was suddenly seized by an armed band of 70 men in a gesture of defiance against the Portuguese government of Antonio Salazar. Rebel leader Henrique Galvão, sporting a Navy officer's pasteboards, tells Admiral Smith he is waiting for assurances of safe conduct from the new Brazilian government before he puts in at the port of Recife. Despite their harrowing experience, the passengers are in good health, but many are understandably upset over their 12-day, 2,800-mile detour. Galvão finally receives an assurance of safety from Brazil and decides to head for Recife, where the passengers are released. But the effect of his gesture remains inconclusive. Em abril de 1961, um novo golpe de Estado à brilhada, liderado por Botelho Muniz, à data Ministro da Defesa, com vista ao afastamento de Oliveira Salazar, contou com o apoio de uma parte significativa da hierarquia militar, incluindo o ex-presidente da República, o general Craveiro Lopes. O golpe acabou por fracassar devido a uma fuga de informação e os oficiais envolvidos acabaram por ser substituídos.
A 10 de novembro de 1961, Hermínio da Palma Inácio desviou um avião da TAP que fazia o trajeto Casablanca-Lisboa, na denominada Operação Vagô. Tinha em vista iniciar uma insurreição militar e, ao sobrevoar Lisboa, Setúbal, Faro e Beja, lançou panfletos que apelaram à revolta popular contra o Estado Novo. Rumou a Tânger, onde pediu exílio ao Brasil. A 1 de janeiro de 1962, deu-se o assalto ao quartel de Beja, liderado pelo capitão João Varela Gomes, que constituiu mais um golpe falhado contra o Estado Novo. 2 mortos e alguns feridos do lado dos oposicionistas foi o resultado desta última insurreição contra o salazarismo. A 24 de março de 1962 deu-se a crise académica, expressão da contestação estudantil ao regime, iniciada quando o governo proibiu as comemorações do Dia do Estudante. A ação de luta foi marcada com greve às aulas, manifestações e ocupação da cantina da cidade universitária. As forças policiais exerceram forte repressão sobre a comunidade estudantil, com a prisão e o espancamento de estudantes. A 27 de março, a situação voltou à normalidade, com o fim do luto académico, a libertação dos estudantes e a reabertura da cantina. Porém, a contestação continuou no meio estudantil até ao fim do verão desse ano. O olhão político que agita Portugal no início dos anos 60, também a contestação estudantil universitária não deixará de estar presente. Na sequência da proibição das comemorações do Dia do Estudante, em 24 de março de 1962, a juventude universitária reage ocupando a cantina da Universidade Clássica de Lisboa. A contestação, que se estenderá até junho do mesmo ano, será pautada por greves, comícios e manifestações de rua. A luta académica é reprimida com tal violência, tanto pela polícia de choque como pela polícia política, que as associações de estudantes de Lisboa e Coimbra decretam um luto académico. A 17 de maio de 1967, uma brigada liderada por Palma Inácio assaltou a dependência do Banco de Portugal na Figueira da Foz, desviando cerca de 30 mil contos. A 19 de junho, criou a Liga de Unidade e Ação Revolucionária, LUAR, que reivindicou o assalto. A partir de 1958 e da candidatura de Humberto Delgado, multiplicaram-se as ações de protesto contra o regime do Estado Novo. Iniciou-se um processo de desgaste do regime que se acentuou com o deflagrar da guerra colonial, como teremos oportunidade de falar mais à frente. Após a Segunda Guerra Mundial, durante os anos 50 e 60, a pressão internacional relativamente à autonomia e independência das colónias, bem como a primeira vaga de descolonização ocorrida no Sudeste Asiático, obrigaram uma alteração da política colonial portuguesa. No seio do regime, a opinião dividia-se quanto ao futuro da política colonial. De um lado, os defensores do integracionismo, do outro, os apoiantes do federalismo. O modelo integracionista defendia que o Estado português era unitário, indivisível e pluricontinental, domínio a Timor. O modelo federalista, em virtude da pressão da comunidade internacional e da ideia de que a descolonização em África era irreversível, defendeu a progressiva transformação das províncias ultramarinas em Estados independentes, mas sem deixar de ter em conta os interesses nacionais. Fazia assim a apologia de uma federação de Estados. Enquanto a tese federalista defendia a progressiva independência das colónias, o modelo integracionista rejeitava esta ideia em nome
da defesa da unidade do Estado e da subordinação das colónias à metrópole. Perante as diferentes opiniões quanto à questão colonial, o regime optou pela revisão do ato colonial em 1945. Este acabou por ser revogado na revisão constitucional de 1951, no decorrer da primeira vaga de descolonização. Deixavam de existir os termos colónia e império colonial português, os quais foram substituídos por províncias ultramarinas e ultramar português. Deste modo, o modelo integracionista impôs sobre o federalista. A intransigência do regime na manutenção da política colonial conduziu inevitavelmente ao conflito armado. A guerra colonial resultou de um conjunto de fatores. Logo à cabeça, a pressão internacional no sentido de descolonizar, é que Portugal resistiu. Os processos de descolonização já ocorridos que estimularam a formação de movimentos independentistas nas colónias portuguesas. O imobilismo do Estado face à questão colonial, a falta de diálogo entre o Estado Novo e os movimentos de libertação, o apoio de forças internacionais aos movimentos independentistas. A partir dos anos 50, surgiram nas colónias portuguesas vários movimentos de libertação. Em Angola, a União dos Povos de Angola, UPA, formada em 1954 por Oldano Roberto, que em 1962 deu lugar à Frente Nacional de Libertação de Angola, a FNLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, criado em 1956 e dirigido por Agostinho Neto, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, criada por Jonas Savimbi em 1966. Em Moçambique, a Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, criada em 1962 por Eduardo Mondlane. E na Guiné, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o país GC, formado em 1956 por Amílcar Cabral. Angola foi o primeiro palco de guerra quando, a 15 de março de 1961, ocorreram uma série de ataques no norte do território. O governo respondeu com um envio de tropas para Angola, rapidamente e em força. Se é precisa uma explicação para o facto de assumir a pasta da Defesa Nacional, mesmo antes da remodelação do governo que se verificará a seguir, a explicação pode concretizar-se numa palavra, e essa é Angola. Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. A guerra estendeu-se à Guiné em 1963, a frente mais dura e difícil da guerra colonial, e a Moçambique em 1964. A guerra colonial prolongou-se durante 13 anos, provocando milhares de mortos e de feridos. A política colonial portuguesa acabou por provocar o isolamento de Portugal no contexto internacional. Em 1955, quando Portugal aderiu à ONU, manteve a posição oficial de que não possuía territórios não autónomos. Desencadearam-se as primeiras reações por parte da comunidade internacional que viam os territórios do ultramar português como não autónomos, isto é, como colónias. A ONU, que em 1960 condenou o colonialismo com a aprovação da Resolução 1514, também se opôs a qualquer intervenção armada ou repressiva contra povos dependentes. Com o deflagrar da guerra colonial em África, a posição da ONU extremou-se,
com a condenação direta da ação do governo português e da sua política colonial mediante a aprovação da Resolução 2107. Apelava-se insistentemente para que Portugal reconhecesse o direito à autodeterminação dos povos sob domínio português. O isolamento nacional foi agravado quando os Estados Unidos, durante a administração Kennedy, retiraram apoio a Portugal no quadro da ONU, em consequência da persistência da política colonial portuguesa. Os países aliados da NATO acabaram também por condenar a posição de Portugal. A defesa da unidade nacional do Minho a Timor conduziu o país para uma posição de claro isolamento na cena internacional. A manutenção da guerra significou o isolamento da política externa portuguesa, celebrizada pela expressão de Salazar, orgulhosamente sós. Oliveira Salazar afrontava os restantes potências europeias e as críticas internacionais que atingiam a política externa portuguesa. O afastamento face à política internacional, dominada pela condenação do colonialismo, conduziu ao isolamento do regime, que se mostrava descompassado no tempo, acelerando a sua desagregação. A guerra colonial exigiu um pesado esforço financeiro e humano, que acabou por desgastar o regime, gerar maior oposição e contribuir para a queda do Estado Novo. António de Oliveira Salazar, em agosto de 1968, caiu de uma cadeira no Forte de São João. Em consequência da queda, sofreu um traumatismo craniano que lhe provocou um hematoma subdural. Entrou em coma e ficou impossibilitado de governar. Morreu 2 anos depois, em 1970. O presidente António de Oliveira Salazar faleceu às 9h15 da manhã de hoje, dia 27 de julho de 1970. Em 1968, Marcelo Caetano foi escolhido pelo presidente Américo Tomás para substituir Oliveira Salazar e assumir a 27 de setembro o cargo de presidente do Conselho. Oriundo de uma via mais liberal no seio do regime, reuniu apoios entre as Forças Armadas, os políticos moderados e os grandes grupos económicos. A sua atuação procurou conciliar os interesses dos setores mais moderados e dos conservadores. Neste sentido, se por um lado manteve as linhas orientadoras da política salazarista, por outro, procurou uma certa modernização mediante várias reformas naquilo que foi designado por
renovação na continuidade. A Primavera Marcelista assumiu-se como um período de esperança, de abertura do regime, que se traduziu na implementação de um conjunto de medidas de caráter mais liberal e reformista. Aos exilados, como Mário Soares e o Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, foi autorizado o regresso ao país. À oposição foi dada maior liberdade com a autorização da realização do 2º Congresso Republicano em Aveiro, em maio de 69, e do 3º Congresso da Oposição Democrática em 73. A PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado, passou a denominar-se DGS, Direção-Geral de Segurança. A União Nacional foi reformada e passou a chamar-se Ação Nacional Popular, incluindo elementos mais liberais. O governo integrou pela primeira vez uma mulher, Maria Teresa Lobo, como subsecretária do Estado da Saúde e da Assistência. A censura foi denominada de exame prévio e a sua atuação tornou-se mais moderada. A nova legislação sindical permitiu a eleição de direções sindicais sem a aprovação do Ministério. O sistema de previdência social foi alargado aos trabalhadores rurais e criou-se a assistência social aos funcionários públicos, a ADSE. A reforma da educação, implementada pelo ministro Veiga Simão, alargou a escolaridade obrigatória para 6 anos, diversificou a oferta de formação e aumentou o número de alunos. Abriu a economia portuguesa à Europa e ao investimento estrangeiro e favoreceu a modernização das estruturas produtivas. Passou a justificar a intervenção militar no ultramar com base na ideia da defesa das populações locais contra os ataques de guerrilha. Angola e Moçambique tornaram-se regiões autónomas e receberam a denominação de Estado. Foi durante a Primavera Marcelista, num ambiente de relativa abertura política, que ocorreram as eleições legislativas de 26 de outubro de 1969. Pela primeira vez, para além dos candidatos da União Nacional, concorreram a Comissão Eleitoral de Unidade Democrática, a Comissão Democrática Eleitoral e a Comissão Eleitoral Monárquica, esta última apenas pelo Círculo de Lisboa. Ainda que a oposição tenha ido até ao fim, a falta de unidade acabou por enfraquecer a sua ação. Durante a campanha eleitoral, a oposição beneficiou de uma maior liberdade de ação e de expressão. Teve acesso aos cadernos eleitorais e conseguiu a fiscalização das mesas de voto. Apesar de ter sido um ato eleitoral mais livre, não deixaram de ocorrer vários incidentes e atropelos que puseram em causa a sua isenção. Terminaram com a vitória da União Nacional, cujas listas incluíam pela primeira vez elementos mais liberais, como José Pedro Pinto Leite, Francisco Sá Carneiro, João Bosco Mota Amaral e Francisco Pinto Balsemão. Estes deputados vieram a integrar na Assembleia Nacional a chamada ala liberal. A contestação ao regime voltou a intensificar-se e a radicalizar-se. Uma nova crise académica na Universidade de Lisboa, a partir de 1968, com greves e ações de protesto, revela o descontentamento dos estudantes com o regime e a continuação da guerra colonial. A contestação estudantil alastrou à Universidade de Coimbra em 1969. Foi há
Há 40 anos que o país assistiu à maior crise académica de sempre em Portugal. Em Coimbra, as ruas encheram-se de alunos universitários, protestos, panfletos e cargas policiais. A luta estudantil chegou depois ao final da taça no estádio do Jamor, que se transformou no maior comício realizado antes do 25 de Abril. No Perdidos e Achados, fomos à procura dos estudantes rebeldes que estiveram na linha da frente. O golo que fez vibrar o Estádio Nacional naquele dia de 22 de junho de 1969 transformou a final da taça entre o Benfica e a Académica no maior comício alguma vez vivido antes do 25 de Abril. Aquilo foi, aquele estádio com milhares e milhares de pessoas, uma manifestação de júbilo e de alegria enorme. Quer dizer, aquilo foi um golo marcado, faltavam 7 minutos para acabar o jogo. Quer dizer, nós estivemos ali quase a ganhar uma taça de Portugal. Portanto, o Eusébio não estava pela... O Eusébio não colaborou connosco, com pena se calhar, que ele também era um homem, era e é um homem com muita simpatia pela Académica. De todos os golos que Manuel António marcou, este foi o mais importante da sua longa carreira. Passaram 40 anos desde o dia e quase 30 desde que deixou o futebol. É agora um ecologista, diretor do IPO de Coimbra e um entusiasta do golfe. Com batinas pelos ombros e o emblema tapado com um adesivo, os jogadores entraram no campo a passo. Habitualmente, faziam-no a correr. Foi a forma que arranjaram para apoiar os milhares de estudantes de Coimbra espalhados pelas bancadas do Jamor. Tinham vindo a Lisboa dar voz aos protestos que tinham começado 2 meses antes. Foi o dia em que a maior crise académica de sempre mais se fez ouvir. Ovas e cantigas muito belas, afina a garganta, meu cantor. O estádio estava superlotado, estava 70 mil pessoas, dizem, e foi um movimento brutal de estudantes de Coimbra. Nós distribuímos na altura 35 mil comunicados no estádio. Foi o maior erro político do Eusébio, que marcou um golo contra a Académica e perdemos. Mas estivemos a ganhar até... Estivemos com É o golo do Manuel António. O golo do Manuel António foi um momento fantástico. O Carlos Pinhão diz, eu nunca mais me esqueço disto, que foi o maior comício que existiu em Portugal antes de 25 de Abril. O riso de Alberto Martins não consegue esconder a emoção que ainda hoje sente quando conversa sobre esses dias. Era o presidente da Associação Académica de Coimbra, que tinha sido eleito numa lista que pôs fim a 4 anos de comissões nomeadas pelo governo. Em abril, a 17, o ministro da Educação e o presidente Américo Tomás foram a Coimbra inaugurar o edifício das matemáticas. A Associação Académica foi convidada para a cerimónia. Foi decidido à noite que eu iria pedir a palavra na sequência da vontade que nós tínhamos de participar em todos os atos da Universidade. As ruas de Coimbra encheram-se para receber o presidente e comitiva. Sorridentes, como era da praxe, desfilaram pela Alameda da Universidade até ao local onde ia decorrer a cerimónia. Lá dentro, esperava-os a nata da Sociedade Universitária Coimbrã e um estudante ansioso por dar conta das preocupações da juventude. Entrei na sala, estava muito pouca gente e foi-me dito pelos meus colegas, enfim, o que tinha sido decidido é que se eu falaria se houvesse condições para falar. E eu é que tinha que medir as condições e tinha que medir que o meu ato de pedir a palavra não fosse provocatório ou não fosse tido como um gesto de pura provocação. Mas, entretanto, o meu ânimo subiu muito, porque comecei a ver os meus colegas entrar para os corredores e enchem aquilo completamente, porque, entretanto, tinham vindo da Assembleia Magna, que tinha estado a correr no edifício da Associação Académica, onde tinham sido dito e perguntado
o Presidente da Associação Académica vai poder falar, estão de acordo? Toda a gente estava de acordo. Imagens da sala não há, mas há fotografias, muitas, e dão conta do rebuliço que foi a entrada de centenas de estudantes na sala. Houve quem não conseguisse entrar, mas os que assistiram lembram esse dia como único e mágico. Rui Pato foi um dos que entrou. É hoje diretor do Centro Hospitalar de Coimbra. Na altura, estava no 4º ano de Medicina. Todos queríamos ver, foi difícil meter tanta gente lá dentro e depois aquele silêncio, aquele baque, não é? Aquele vazio no estômago que nós todos sentimos quando Alberto Martins, com aquela coragem toda, se levanta, seráfico, e faz a pergunta ao Presidente da República. Os estudantes da Universidade de Coimbra, peço licença à sua presença. Então aí é uma salva de palmas fantástica. E eu aí... Respirou do alívio, respirou fundo. Respirei, tinha cumprido o meu dever. Américo Tomás e comitiva saíram apressadamente da sala. Incitado pelo entusiasmo dos colegas, Alberto Martins não deixou de discursar. Passou-se tudo por volta de 1h, 11 horas, meio-dia, 1h, 1h30, 2 horas, e viemos para a Associação Académica, esse dia, para os jardins da Associação Académica. Foi um dia solar para todos nós. À noite, e por volta de 1h, nós temos a informação de que a PIDE está em pontos estratégicos da Associação Académica nas saídas. E vários colegas meus saíram a ver quem é que, se eles os interpelavam, alguns dos colegas, e não deixaram de passar. E concluiu-se rapidamente que estava à minha espera. Foi levado para a sede da polícia em Coimbra. Pelo caminho encontrou colegas que fizeram correr a notícia da sua detenção. Sentado agora no gabinete que ocupa na Assembleia da República, recorda as horas em que foi interrogado. E passado 1h ou 2 horas ouço um barulho brutal na sala onde estavam com isto. Eu dizer, estava a explicar ao PIDE o que era a Associação Académica, o que era isto. Portanto, era um diálogo de surdos, não é? E ouço um barulho brutal, que eram cerca de 200 estudantes que foram para a porta da PIDE a pedir a minha libertação. Nessa noite, a polícia de choque interveio. Houve estudantes feridos, alguns hospitalizados e muitos detidos. Tem aqui a partitura da canção do Vejam Bem, com que ele concorreu ao Festival da Canção e que foi eliminado, não foi? Quem é que teve a ideia de concorrer? Foi ele? Foi ele. Mas acha que estava convencido que... Não estava convencido, mas de qualquer maneira quis concorrer. Foi um bocado provocatoriamente, não é? Serenatas de Coimbra, recordar Zeca Afonso... A capa do dossiê está amarelada, mas os papéis que tem dentro, não. Rui Pato guarda-os dentro de micas de forma a não envelhecerem. Contam parte da história de uma voz e de um homem que é referência nacional. Esta viola também. Foi com ela que acompanhou Zeca Afonso em muitos dos discos por ele gravados. Tenho mais discos gravados com o Adriano do que o Zeca, porque o Adriano continuou a gravar cá, enquanto que o Zeca, a partir de 69, começou a gravar em Londres e eu não tinha passaporte para ir a Londres. A PIDE retirou-me o passaporte pelo facto de eu ter integrado os corpos sociais da Associação Académica na altura da crise. Em 1969, Rui Pato era da direção da Tuna Académica e, por inerência, dirigente do Conselho da Universidade. Foi um dos que esperou durante a noite pela libertação de Alberto Martins e esteve, no dia seguinte, na Assembleia de Estudantes, que decidiu que todos os dias seguintes seriam de luta. Dias em que ninguém dormiu, não é? Dias em que ninguém dormiu, e até à época de exames. Depois, quando chegámos a junho e a julho, começaram os exames, ao qual nós tínhamos decretado greve, e depois a formação dos piquetes, e depois as fugas àquele cerco em que a cidade ficou pela GNR. Como é que viveu aqueles dias? Provavelmente com alguma inconsciência, ou seja, encarámos todos aquilo como uma grande festa. Achámos aquilo, de certa maneira, folclórico, mas depois, quando começámos a ver as consequências e a ver que os estudantes começavam a ser presos e começavam a ser metidos, encarcerados e depois julgados sumariamente no Tribunal de Coimbra, aí é que começámos a ver a dimensão daquilo que estávamos a fazer. Por essa altura, o Ministro da Educação mandou suspender 8 dirigentes associativos. Os estudantes não baixaram os braços e decretaram o luto académico sobre a forma de greve às aulas. Hermano Saraiva, Ministro da Educação, decide ir à televisão. Venho à televisão dizer que houve uns agitadores que acorreram a Coimbra e que perturbaram
a forma solene como as coisas devem correr e puseram em causa o bom nome, a dignidade e tal, do chefe do Estado, mas prometi aos portugueses que não estivessem preocupados, porque a ordem seria inexoravelmente mantida na Universidade de Coimbra. Esta comunicação televisiva do Ministro da Educação, não só pelo ódio que transpirava, como pela mentira em que estava envolvida e pelo pretenciosismo que ela implicava, de ódio e hostilidade à juventude, foi respondido nos dias seguintes com o nosso apoio às greves subiu exponencialmente. Foi uma coisa brutal. Os meses de abril, maio e junho ficam para sempre marcados em quem os viveu. O Ministério da Educação encerra a universidade e os estudantes decidem cancelar a queima das fitas. Andam pela cidade e facilmente convencem os habitantes e comerciantes da sua razão. Oferecem flores, balões, distribuem panfletos e comunicados. A noite é passada nos jardins da universidade a cantar. Foi uma Coimbra como nunca tinha existido. Todos esses 2 meses, aquilo que se fez, aquilo que se inventava, os comunicados que eram impressos em stencil durante toda a noite, os cartazes, os saraus que fazíamos, convidávamos grupos de teatro, convidávamos cantores, convidávamos declamadores. Rui Pato viveu esses dias agarrado à viola, a acompanhar Zeca Afonso, Adriano e muitos outros que vieram de propósito a Coimbra mostrar a sua solidariedade. Aprendeu a tocar em miúdo com 10 anos e a música sempre foi o seu amor maior. A medicina veio depois e por causa dela hoje quase não toca. Passa a maior parte do dia a dirigir os 3 hospitais que fazem parte do Centro Hospitalar de Coimbra. Ainda em maio, a 28, uma Assembleia Magna de Estudantes decreta greve aos exames. Professores da Universidade apoiam os estudantes e o Governo responde. Na manhã de 2 de junho, a cidade de Coimbra acorda sitiada e rodeada de GNRs a cavalo, polícia de choque e muitos agentes à paisana. Os estudantes respondem, sempre com muita imaginação. Tínhamos conseguido saber qual era a onda em que transmitia, onda radiofónica em que a polícia transmitia as suas ordens. Portanto, escutavam. E nós fazíamos escutas ilegalíssimas e mais, tendo conseguido obter a cifra e o registro das comunicações da polícia. Portanto, nós sabíamos das movimentações da polícia. Sabiam para onde é que eles iam, para onde é que a polícia ia e as ordens que eles estavam a dar. Manuel António decidiu ser médico já depois de 69. Estava então no liceu, tinha acabado de chegar a Coimbra para jogar na equipa dos doutores. Na década de 60, a equipa de futebol da Académica era uma equipa completamente entrosada dentro da vida da academia, dentro da vida académica, pleonasma. E, portanto, estávamos no meio dos estudantes e vivíamos no meio dos estudantes. Quer dizer, a minha casa de jogador de futebol só estava eu lá na altura, o resto era tudo estudantes. É agora no Clube de Golfe de Estela, perto de Viana do Castelo, onde tem casa, que nos conta os dias que antecederam o final da taça, que o transformou na primeira figura do encontro. Manuel António só ia a Coimbra ao fim de semana e era nessa altura que sabia das combinações entre os estudantes e os jogadores. Havia, inclusive, planeado, se nós ganhássemos a taça, de ir buscar o presidente da Associação Académica de Coimbra, da Associação Académica de Coimbra, da Associação Académica de Coimbra, para lhe entregar a taça. Quer dizer, havia algumas coisas planeadas. Infelizmente não aconteceu, ou felizmente, que eu não sei o que é que aconteceria a seguir com essas manifestações, porque o estádio estava com milhares de estudantes, mas também tinha milhares de polícias, de certeza absoluta. Estava fardados, sim, e PIDs misturados pelo meio também lá estavam. Eu tinha convite para ir para o camarote de honra, mas nós resolvemos não ir e o Américo Tomás resolveu seguir o nosso exemplo e pela primeira vez na história do futebol não foi uma final da taça, nem foi entregar a taça. Nesse dia havia colegas nossos que eram presos pela PIDE, naquela altura, e quando passavam por nós estávamos a fazer o aquecimento, mandávamos as nossas bocas, era assim, quer dizer, provocávamos os PIDes, porque eles a nós não nos podiam fazer mal. Porque se nos prendiam a nós, não havia jogo, era uma bronca maior, de maneira que eles ficavam, quer dizer, aquela raiva controlada, mas não nos podiam mexer, não podiam fazer nada.
Menos de um mês depois do encontro do Jamor, Américo Tomás cala a revolta e altera a lei militar que dava aos estudantes a possibilidade de escaparem à tropa antes de acabar o curso. 49 estudantes são compulsivamente enviados para os quartéis, para onde levam a semente da contestação. Foi um ato invulgar e um grande erro político da ditadura, que foi pôr 49 estudantes que saíam de uma das maiores greves, ou porventura a maior greve da resistência à ditadura em Portugal, nos quartéis. Ao contrário daquilo que o regime na altura pensou, que foi os quartéis, ou seja, as Forças Armadas tomarem conta de nós e cercearem um pouco os nossos impulsos, o tiro saiu um pouco pela culatra. Eu fui para Santarém e passei noites e noites no quarto do oficial de dia, o Salgueiro Maia. Éramos chamados por Salgueiro Maia quando eu estava de serviço, foi para o quarto dele, com as violas, cantar as nossas baladas, as nossas trovas, os nossos cantos da liberdade e, portanto, creio que não é vaidade dizer que também todos nós contribuímos um bocadinho para o 25 de Abril. Outros setores de atividade, metalurgia, têxteis, bancários ou empregados de comércio, conheceram um ambiente de contestação marcado por uma onda de greves e de manifestações. O regime marcelista respondeu com o endurecimento da sua posição e com um acentuado conservadorismo. Procedeu ao encerramento das associações de estudantes, prendeu e incorporou coercivamente estudantes no exército colonial, destituiu direções sindicais consideradas subversivas, reprimiu manifestações com as forças policiais, retomou as prisões dos oposicionistas, impediu o regresso ao país de Mário Soares, novamente obrigado ao exílio. Foi definitivamente interrompida a via liberalizadora e reformista que culminou com o abandono dos deputados da ala liberal da Assembleia Nacional e com a reeleição por sufrágio indireto em 1971 do Presidente da República, Américo Tomás. A política marcelista, ainda que tenha revelado inicialmente uma maior abertura e reformismo, oscilou entre a liberalização, que acabou por não ser concretizada, e o conservadorismo, que se tornou a via escolhida. De facto, Marcelo Caetano acabou por se aliar aos setores mais conservadores do Estado Novo e a mudança que se esperava com a primavera marcelista não se verificou. As forças da continuidade sobrepuseram-se às da renovação. A política marcelista recuou na abertura política, económica e social, que tinha encetado em 1968 e enveredou pela linha do imobilismo e continuidade. A transição para a democracia não era ainda possível. Marcelo Caetano optou pela manutenção da guerra colonial, condição que lhe tinha sido imposta para assumir o cargo de Presidente do Conselho. A continuação da guerra e a aquisição de material bélico mais sofisticado, mísseis terra-ar, por parte dos movimentos de libertação, contribuiu para enfraquecer a ação militar portuguesa no ultramar. Consequentemente, aumentou a contestação externa e interna ao regime marcelista. Em termos internos, a oposição à continuação da guerra colonial intensificou-se e radicalizou-se.
Grupos maoístas realizaram ações contra o regime. A Ação Revolucionária Armada e as Brigadas Revolucionárias atacaram alvos militares ou ligados à NATO. Os católicos progressistas mobilizaram-se numa vigília pela paz e contra a guerra colonial, vigília da Capela do Rato, em Lisboa, em dezembro de 1973. A Carta Pastoral de 4 de maio de 1974 de Dom António Ribeiro, Cardeal Patriarca de Lisboa, que condena a falta de direitos cívicos e fez a defesa do pluralismo político e do sufrágio livre. O terceiro Congresso da Oposição Democrática, realizado em Aveiro em abril de 1973, defendeu o fim da guerra colonial e a agitação contra o regime. Do ponto de vista internacional, a política colonial portuguesa continuou a ser veemente condenada pela ONU, com a aprovação de inúmeras resoluções a partir dos anos 70. A posição portuguesa ficou ainda mais fragilizada quando o Papa Paulo VI recebeu os dirigentes do MPLA, da Frelimo e do PAIGC, o que mostrava o apoio da Igreja Católica ao movimento de libertação. A visita de Marcelo Caetano a Londres em julho de 1973 foi marcada por protestos e manifestações que condenavam a política colonial portuguesa. Contribuiu para o descrédito internacional do regime. Ora, vejamos. Em novembro de 1973, reconheceu a independência unilateral da Guiné-Bissau, proclamada em setembro. O mal-estar no exército, o prolongamento da guerra colonial e a consciencialização de que a guerra estava perdida contribuiu para a ruptura dos militares com o Estado Novo.
A publicação em fevereiro de 1974 da obra Portugal e o Futuro, do general António de Spínola, no qual assumiu que a solução para o ultramar era política e não militar, ditou a aproximação do fim do regime. E foi assim, cartela ouvinte, que chegamos ao final de mais uma edição telebombástica. Estamos quase a virar a página para a era democrática, mas ainda falta um cachachinho. Próxima emissão, cartela ouvinte, falaremos da Revolução de Abril, precisamente. Até lá, cartela ouvinte, fique connosco, siga-nos, veja ou reveja as emissões que mais lhe agradarem no canal do costume do youtuber. Até lá, cartela ouvinte, não se esqueça de espalhar este movimento interplanetário que é #Eu aprendi com a Bumba. Foi um gosto, foi um prazer, foi uma delícia, cartela ouvinte. Telebomba no ar, bombemos juntos!